É a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Edgar Roquette Pinto, médico, antropólogo e educador. Nascido no Rio de Janeiro em 1884. Museu Nacional do Rio de Janeiro, nas selvas da Serra do Norte, nas ondas do rádio ou nas salas de cinema. Roquette Pinto sempre soube doar o melhor de si para a realização de seu desejo, a construção de uma nova identidade nacional, dominar a ciência e universalizar a técnica com altruísmo e perseverança. Esse foi o código de conduta que o levou a receber o título de pai do rádio brasileiro. Eu diria que a importância do professor Edgar Roquette Pinto no cenário educacional brasileiro, ele advém de vários fatores. Um deles é da contribuição desse pensador para a construção de um pensamento social brasileiro voltado para reflexão, né, em torno da construção de um projeto nacional de compreensão do Brasil. E isso tem a ver fundamentalmente com a revisão de uma matriz teórica vinda lá do Império, da geração dos intelectuais do Império, construção de uma nova civilização, de um projeto, digamos, mais amplo de nacionalidade. Na exposição de 22, prosa e tal. E aí eles montaram o transmissor e disseram assim, o Brasil vai ficar sem rádio. Mas ele então foi à Academia de Ciências, né, com Henrique Mourice, que era o presidente, e convenceu politicamente a que trouxesse o rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Nesse momento, ele percebeu que era uma ferramenta para justamente o ensino, para a educação, para a divulgação da educação, para atingir, enfim, a população, né? Inclusive aquela mais pobre. Uma enorme esperança na tecnologia como um meio alavancador de civilização, por meio de incrementos que pode dar à educação presencial, por meio da utilização dessas técnicas, né? Em 1905, ele convivia com uma elite economicamente falando e também culturalmente falando, né? Quer dizer, ele teve uma espécie de um choque cultural. Talvez nesse momento tenha sido o momento da epifania de Roquette Pinto, em que ele entendeu que seria fundamental juntar na ciência a tecnologia do audiovisual. Ele voltou tendo noção da distância que esse país tinha, das dificuldades para levar a educação, do analfabetismo que era imenso. Essa era a perspectiva de que o território nacional poderia ser educado por meio das ondas do rádio, que é uma onda limpa, que é uma onda de fácil acesso e é uma onda de politicamente importante, porque ela tem a capacidade de formar a identidade nacional. O que Roquette Pinto fez foi uma espécie de anticolonização. Quer dizer, o colonialismo, que é a ideia de que eu vou às regiões inabitadas, às regiões ignorantes, e exploro essas regiões, a diferença do Roquette Pinto como cidadão e como educador foi de fazer a anti-exploração pelos meios de comunicação. Quer dizer, eu vou desexplorar as pessoas, eu vou construir a identidade nacional pela desexploração, ou seja, pela construção de um novo cidadão. Ele não achava que... Na mesma data, ocorre a primeira transmissão radiofônica do Brasil. A inspiração, né, de fazer a rádio surgiu da exposição em 1922, dia 7 de setembro, na exposição comemorativa ao centenário da independência do Brasil. Eles colocaram, né, algumas fabricantes de equipamentos
equipamentos de radiodifusão americanos colocaram pela pele vermelha alto-falantes. Muito pouca gente se interessou. Não era ainda bem um rádio. O sonho de Roquete Pinto se realiza no dia 20 de abril de 1923. Ao lado de Henrique Morizzi e outros colegas da Academia Brasileira de Ciências, funda a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E abre suas portas à visitação pública. Em 1928, é eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Viaja à Itália e Alemanha em 1929 para estudar a radiodifusão educativa. Nos primeiros anos da década de 1930, a veiculação de muitas rádios que começam a surgir. Para Roquete Pinto, fica cada vez mais evidente que a missão de educar pelas ondas do rádio se torna mais tarde a Rádio MEC. Em 36 ele é obrigado, digamos, uma observação, que ele não abre mão. Então, olha, vou doando a rádio, mas a rádio tem que ser essencialmente educativa. Doa esta rádio como quem estivesse doando uma filha. E ele não perdeu também o vínculo, ele continuou diretor da rádio por mais um período. Logo depois ele cria o Instituto Nacional do Cinema Educativo e se mantém dirigindo as duas instituições, também sempre com foco na educação. Sempre o projeto dele era trabalhar pela educação, pela formação de cidadania e cultura, né? No Instituto Nacional do Cinema Educativo, o INSE, Roquete Pinto produz em torno de 300 documentários em curta-metragem. Os filmes abordam assuntos relacionados à saúde, à história do Brasil e a temas específicos das ciências naturais. Ele fez no esforço de complementar aulas de ciência, por exemplo, com material cinematográfico, com exemplos, com aquilo que era possível, né? Uma aula de geografia, por exemplo, sobre rios, coisas desse tipo. Curioso que da necessidade de um acervo, porque não bastava ter a tecnologia, não bastava ter a tecnologia de exibição, tinha que ter conteúdo. Nesse processo ele descobre um personagem que hoje é um dos fundadores do cinema brasileiro, que é Humberto Mauro. E o Roquete Pinto percebeu o talento e contratou Humberto Mauro para fazer documentários que pudessem ser exibidos, seres educativos, filmes educativos sobre ciência, enfim, língua, português, enfim, aquilo que era possível fazer naquele tempo. Em 1941, assume o cargo de naturalista do quadro permanente do Ministério da Educação e Saúde. Roquete Pinto recebe da Rádio Nacional em 1944 o título de Pai do Rádio Brasileiro. Em 52 ele luta para conseguir um canal de televisão educativo, o Getúlio Vargas. Na obra de Roquete Pinto, teoria e prática se confundem no encontro permanente entre ciência e humanidade. Seu lema é crer e agir. Para ele jamais se deve agir sem crer e, uma vez crendo, nunca deixar de agir. Ele também era um cara que estaria muito na moda atualmente por causa do aproveitamento. Ele gravou coisas muito interessantes. Então esse homem que ao mesmo tempo é um pensador incansável em várias áreas do conhecimento, esse homem que ao mesmo tempo é um pensador incansável em várias áreas do conhecimento, que transita em várias áreas do conhecimento, passagem de uma antropologia física para uma antropologia cultural. Essa nova matriz interpretativa, representada por esses intelectuais, vão dizer o seguinte: olha, o Brasil tem jeito sim, tem jeito. Qual é o jeito do Brasil? É instrução. E sem a rádio, sem a televisão, e sem as inspirações que a TV educativa teve a partir do pensamento dele, nós não teríamos as coisas que conquistamos até hoje na educação brasileira. O que eu via em relação ao Roquete Pinto era de elogios, né? De um homem digno, de um homem que sabia utilizar a sua multiplicidade, né? Como médico, historiador, pesquisador, antropólogo e criador, principalmente, do rádio no Brasil, né? Veja só que revolução, trazer um rádio para o Brasil, né? Que era uma coisa tão incipiente ainda. A ideia de educação à distância, ela, no Brasil, pode-se dizer que ela surge com o Roquete Pinto, e é justo. Por quê? Porque ele enxergou na tecnologia do rádio, principalmente na tecnologia do rádio, a possibilidade de você educar com programas, né, radiofônicos, populações distantes.
À frente de seu tempo, Roquete Pinto percebe o potencial das novas tecnologias de comunicação. Disponibilizar conteúdos educativos por meio do rádio e da TV é para ele uma oportunidade irresistível. Desafio semelhante é enfrentado hoje pelos educadores diante das tecnologias digitais. A internet é uma grande esperança com a internet, mas ela não é diferente da esperança do cinema, do rádio e da televisão. O desfecho pode não ser o mesmo. É uma luta cotidiana fazer com que a internet venha representar um avanço para a civilização. Tecnicamente está correto dizer, claro, ela é absolutamente interativa. Uma rádio educativa que tem não só essa missão, mas tem conteúdos próprios disso, entrar na internet ou entrar na TV digital, que é o próximo passo, é algo que é um desafio, ela tem que enfrentar, não para acabar com a rádio, mas porque a tendência do cidadão contemporâneo é usar esse conjunto de mídias como elementos de liberdade de escolha e processo de caminhada no interior dos conteúdos. A certeza de que a educação é a base para a construção de uma sociedade justa e igualitária é a principal herança deixada por Roquete Pinto. Hoje, o seu legado pode ser visto nas rádios e TVs educativas espalhadas por todo o Brasil. Também inspira experiências educativas em espaços não convencionais para estudos, como auditórios, cineteatros e cinemas, que se tornam salas de aula com os recursos audiovisuais. O cinema integrando a própria vida das pessoas ao conteúdo educacional. Isso é uma forma de trazer a educação para a vida atual das crianças, das pessoas, e tornar a educação também mais interessante, mais movimentada, mais dentro da própria vida do aluno. Em escolas brasileiras, a tecnologia também é utilizada como complemento ao ensino convencional. A organização de um acervo de DVDs transformou a rotina escolar. Professores e alunos estão de acordo. Ensinar e aprender nunca foi tão interessante. O recurso do vídeo em sala de aula é muito importante porque torna-se uma aula um pouco mais dinâmica do que aquela aula em que o professor fica falando o tempo todo. Não é um recurso caro, é bastante acessível em qualquer escola, com qualquer recurso que a escola tenha, desde que tenha o assunto e que haja disponibilidade para se ter uma videoteca, por pequena que seja. Nós temos aqui por hábito usar os recursos audiovisuais, para enriquecimento das nossas aulas, para que os alunos não fiquem só na teoria, mas que consigam visualizar o que vem acontecendo aí. Nesse caso especificamente, nós estamos trabalhando com um assunto muito interessante que é meio ambiente, Então nós estamos fazendo um trabalho interdisciplinar, outros professores também estão abordando o mesmo assunto. Então, além da gente trabalhar esse conceito em sala de aula, a gente traz os vídeos para reforçar esses conceitos que são trabalhados em sala de aula. Inclusive, nós temos um projeto na escola chamado Parabólica, em que os alunos deles e vai para a internet. Uma melhora muito grande para as escolas de hoje em dia, porque tem muitas matérias que os alunos não se dão bem. E se dá um vídeo, dá um bom exemplo, mostrando como o dia de hoje está, as pessoas vão poder entender melhor. A memorização fica muito mais fácil, porque a gente associa a imagem à matéria. Esse negócio de associar a imagem, uma situação cotidiana com a nossa matéria, eu acho extremamente interessante. Obviamente nós temos um conteúdo programático, Quando há uma atividade extracurricular, a gente oportuniza esses alunos a assistirem esses outros filmes, que não são didáticos, mas de que, alguma forma, estão abordando esses problemas ambientais. Eu prefiro algo que me edifique, algo que me dê futuro, não um filme que vai só me dar entretenimento. Ele percebeu muita coisa que hoje em dia muita gente ainda não percebe. Ele percebeu isso, que não se aprende só na sala de aula, Se aprende muito fora da sala de aula e com outros meios de comunicação.